Abra sua Bíblia comigo, por favor, Hebreus capítulo 7. Vamos lá na palavra. Quero ser breve aqui para a gente cear também. Glória a Deus. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, verso 11. Deus abençoe todos vocês. Tem muita coisa aí para vivermos no Senhor. Hebreus capítulo 7, verso 11. Eu vou ler um e vocês leem outro para a gente participar da leitura, amém? Eu sei que tem versões diferentes. Abra sua Bíblia aí, deixe na sua versão, mas vamos ler juntos aqui para poder ficarmos numa única versão. Diz assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Vocês 12. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas, pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do Senhor. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. 22. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Porque, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. 26. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Aleluia, amém e amém. Queridos, nós estamos em um tempo muito oportuno e necessário, como igreja, entender o nosso posicionamento em Deus. O nosso posicionamento em Deus vai muito além da realidade natural que nós vivemos aqui nessa terra. É importante compreendermos nesses dias o que o Senhor Jesus de fato fez por nós, e como esse sumo sacerdócio, como essa atitude de Jesus, essa aliança superior de Jesus, o papel que Deus estava estabelecendo sobre a tua igreja agora na nova aliança, através do sacrifício de Jesus. Interessante pensar que quando Deus fala com o autor aos Hebreus, e alguns afirmam ter sido Paulo, outros não conseguem garantir essa autoria do livro,
nós temos uma realidade, e a realidade é: Deus quer manifestar e mostrar para a sua igreja hoje a diferença para aqueles que viviam sobre uma antiga aliança e aqueles que agora vão viver sobre uma nova aliança. E é interessante que aqui no texto que nós lemos, no versículo 11, a primeira palavra é: se fosse possível alcançar a perfeição por meio de um sacerdócio levítico, visto que esse sacerdócio estava sob a vigência da lei, não haveria necessidade de se levantar um outro sacerdote. Só nesse versículo, o autor aos Hebreus já aponta para nós uma consciência de que há um sacerdócio levítico e um sacerdócio que não é o sacerdócio levítico. E compreender isso como igreja nos posiciona em um lugar onde a gente passa a entender que não é mais sobre o que fazemos para Deus, mas sim como nós nos relacionamos com Deus. Porque o sacerdócio levítico era um sacerdócio regido por meio da lei. O sacerdócio levítico falava sobre a questão de leis, de ritos, de somente o sumo sacerdote poder entrar no santo lugar, somente o sumo sacerdote poder ter acesso à presença de Deus, ter um véu de um templo ali para então alguém poder entrar uma vez por ano para apresentar a Deus um pedido de perdão pelo pecado do povo. O sacerdócio levítico fala sobre o fazer para Deus, mas o sacerdócio espiritual e o sacerdócio da nova aliança não fala sobre o fazer para Deus, fala sobre o estar com Deus. E nesses dias como igreja nós precisamos entender a diferença dessas duas coisas, porque uma dessas coisas está escrita aqui claramente, é que nesse sacerdócio levítico é impossível ser aperfeiçoado por meio desse sacerdócio levítico, é impossível ser aperfeiçoado por meio de um sacerdócio que está relacionado ao que pode, ao que não pode ser feito. É impossível ser aperfeiçoado por meio de um sacerdócio que está firmado na terra, ou firmado nas coisas que são da terra. Pode tirar esse string aí, essa coisa que está parecendo, fica só no piano, tira o pad aí, por favor. Isso, ó irmão, que paz agora, né? Isso, obrigado filho. Desconcentra aí. Desculpa, viu? Não é nada com você não, é eu. É problema meu, irmão, eu tenho atenção difusa, entendeu? Movimento muito assim me tira do... Por isso que eu prefiro o piano ali, ó, que aí eu vou vir só o piano. Deus vai. Mas entenda, deixa eu voltar. O sacerdócio levítico, o que fala? Fala sobre rituais, sobre lei, sobre fazer e não fazer, sobre uma única pessoa nos representando diante de Deus uma vez por ano, para pedir perdão pelos nossos pecados. Era isso que acontecia lá em Israel. Mas o sacerdócio real fala da realidade de Deus para a igreja nesses dias. Quando o autor dos Hebreus escreveu essa carta e falou: olha, a aliança anterior é uma aliança inútil e fraca, ele está dizendo, esse sacerdócio levítico, esse sacerdócio pelo que você faz, ele não suporta a realidade do que Deus tem para vocês na nova aliança. Então é necessário acabar com esse sacerdócio levítico, porque se ele fosse capaz de aperfeiçoar o homem, não haveria necessidade de surgir um novo sacerdócio. E esse novo sacerdócio que o texto que lemos aqui aponta, é o sacerdócio de Jesus. Mas sabe o que é mais interessante nesse contexto? É que Jesus, ele apenas não inaugurou um sacerdócio para firmar apenas a ele nesse sacerdócio. Ele estabeleceu a partir dele um sacerdócio real. Alguém está comigo aqui, pode dizer amém? Onde está esse sacerdócio real? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Para aperfeiçoar o homem. O sacerdócio real que agora existe, ele nos garante acesso livre diante de Deus, porque esse sacerdócio e essa aliança é muito superior à aliança que havia no Antigo Testamento. E nesses dias que nós estamos como igreja passando por um momento tão delicado, tão prejudicial na nossa nação, vocês viram hoje à tarde todas as movimentações. Talvez vocês passaram aí acessando o jornal, vendo um tanto de coisa, como eu vi em alguns momentos, gerando no nosso coração preocupação, expectativa, medo, insegurança. O que vai acontecer? Esse sacerdócio real
Ele é um sacerdócio que se movimenta não pela realidade da terra, ele se movimenta pela realidade do céu. A terra pode estar um caos, mas nós estamos com o nosso coração em paz, porque nós confiamos no Senhor dos exércitos, aquele que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Quando Deus fala isso, dizendo, o sacerdócio levítico dependia do esforço da terra, e dependia do esforço que o homem fazia uma vez por ano, para entrar diante da presença de Deus e cumprir todo um ritual para se achegar diante de Deus. Mas o sacerdócio real não. O véu do templo foi rasgado, e agora eu e você temos livre acesso diante de Deus, porque Jesus veio não apenas estabelecer um novo sacerdócio, Ele veio fazer de mim e de você sacerdócio real, para termos acesso livre diante de Deus. E o que nós precisamos entender nesses dias? Que esse sacerdócio é eterno. Olha o que está escrito aqui no versículo 13. Ora, aquele de quem se diz essas coisas, de quem se diz essas coisas? Jesus. Ele é de uma tribo da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido, verso 14, que o nosso Senhor descende de Judá, a tribo da qual Moisés nunca falou nada. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro, porque quando ele aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à sua linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Nós nos tornamos sacerdotes, querido, não foi por causa de regras, não foi por causa de religiosidade, não foi porque alguém da minha família nasceu como pastor, que foi um sacerdote. Nós nos tornamos geração eleita e povo santo exclusivo de Deus, porque Jesus morreu em nosso lugar e nos deu o direito de sermos feitos sacerdócio real para Deus. Ele nos comprou com o seu sangue, Ele nos fez povo seu. E em Apocalipse 5:10 está escrito que o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes. Reinos e sacerdotes. E eles quem? Nós reinaremos sobre a terra com Ele. Quando há uma mudança de sacerdócio, e o que há necessário nesses dias acontecer, é uma mudança no nosso coração como igreja, de um posicionamento correto, de que como sacerdotes, nós estamos ministrando a Deus, não por causa das circunstâncias da terra, mas por causa da realidade dos céus. Quando virou esse ano, irmãos, no domingo passado, eu falei com a minha esposa, como eu gostaria de estar aqui domingo passado. Irmão, eu amo domingo à noite, estar na casa do Senhor, na presença de Deus, com a minha família física, mas com a minha família espiritual. Irmãos, e eu fico ali, às vezes indignado por não poder estar aqui, mas a gente tem que cumprir, né? E a gente cumpre, pronto, e é isso mesmo. Mas eu fiquei lá embaixo da semana passada vendo, parece que virou uma chave tão poderosa na nossa nação, que o clima espiritual, a realidade espiritual daquela festa, parece que estava marcada por promiscuidade, por perversão. Era tanta coisa, tantos jovens, irmãos, assim, sabe, vivendo como se agora está tudo liberado. E eu via assim, irmão, eu olhava para um lado e para o outro e falava, Deus, como pode isso estar acontecendo? E a realidade espiritual está mudando, mas eu e você como sacerdotes precisamos entender que não é por aquilo que a gente faz, mas é pelo quanto que nós nos relacionamos com Ele, porque quando nós nos relacionarmos com Ele, nós vamos entender o nosso papel sacerdotal, e aonde quer que nós estejamos, nós vamos manifestar o reino de Deus, em justiça, em amor, em paz, em alegria, em verdade. Eu fiquei ali semana passada olhando, irmão, e sabe o que mais me entristeceu? É que era dia de culto, e que eu não podia estar no culto, porque eu estava cumprindo a minha obrigação, mas tinha tanta gente que podia estar no culto e não estava, e estava lá olhando, passeando, divertindo. Não tem nada a ver não, pastor, e eu não estou aqui fazendo juízo, por favor, não me entenda mal, mas um sacerdócio real, ele sabe separar aquilo que é santo daquilo que é profano. Um sacerdócio real, ele precisa carregar a realidade de Deus. E sabe, irmãos, ontem nós estávamos aqui na casa de oração, 12 horas de oração, abrimos a igreja às 6 da manhã, fechamos às 18 horas, e a palavra final que Deus deu para mim, e junto com os irmãos aqui adorando, foi como Balaão.
Tem muita gente preocupada, será que esse governo vai vir contra a igreja violentamente, vai querer fechar? Irmão, não sei se isso vai acontecer ou não, mas o que Deus trouxe ao meu coração é que se tentar, assim como Balaão com Balaque, quem lembra dessa história? Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e todas as vezes que Balaão se colocou diante do monte para amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguiu, sabe por quê? Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, ninguém pode destruir aquilo que Deus construiu, ninguém pode parar aquilo que Deus fez, querido. Aleluia. Agora, o que isso tem a ver com a gente, pastor? Vou te falar, e você precisa tomar muito cuidado, porque Balaão não conseguiu amaldiçoar. Toda vez que ele foi para amaldiçoar, Deus mudou a palavra de Balaão. Mas sabe o que Balaque fez? Qual que é a forma que eu vou destruir esse povo? Como que eu vou destruir esse povo? Vou te falar, sabe como, Balaque? Entra no meio deles, se infiltra no meio deles, começa, Balaque, a fazer com que eles se casem com mulheres pagãs, estrangeiras, começa a fazer com que eles adotem as culturas que estão à volta deles, dizendo, não tem nada a ver, não tem problema, não tem, que é isso pastor? Pastor, você é quadrado demais, o que tem a ver eu dar um rolezinho ali para ver o movimento? Não tem nada a ver, se infiltra no meio deles. Foi o que Balaque começou a fazer. Balaque começou a entender que não valia encantamento contra Israel. Então o que a gente vai fazer? A gente vai se filtrar no meio deles. Irmão, eu fiquei bobo. A Eva está ali, né, Eva? Nós estamos orando pelo nosso ministério com surdos aqui. Dia 12 nós vamos fazer uma reunião, inclusive deixa aberto para todo mundo que quiser participar. Nós vamos fazer uma reunião dia 12 com surdos. Você viu o momento da comemoração da festa do futuro lá? No dia 1º? O culto com Kleber Lucas, com Leonardo Gonçalves, e um homossexual lá fazendo libras e aquela coisa toda, todo travestido. Sabe o que é isso, irmão? É infiltração no meio do povo para dizer, é normal, gente, é comum, gente. E isso não tem a ver com o governo, querido. Isso não tem a ver com a pessoa que está lá. Isso tem a ver com o entendimento da igreja, de se posicionar como um sacerdócio real, de se levantar em adoração e de intercessão, de clamar ao Senhor, de exercer misericórdia, de exercer compaixão, de falar, Senhor, venha de fato o teu reino, venha a tua justiça, estabeleça o teu governo. Amém? O que isso tem a ver com a gente? Esse sacerdócio que foi estabelecido para sempre, Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Agora sabe, querido, o que eu tenho falado e tem incomodado muito o meu coração nesses dias? É que nós como igreja erramos um pouco demais a medida. Sabe como nós erramos a medida? Erramos a medida porque colocamos muita expectativa, oramos muito, irmãos, eu orei. Eu sei que você orou, nós chamamos aqui a igreja 21 dias em oração, pregamos aqui as bandeiras de todos os estados, clamamos, e o Senhor está falando comigo nesses dias que nós como igreja, precisamos nos voltar a Ele em arrependimento. Sabe por quê? Porque a nossa oração, ela errou um pouco a medida, ela foi mais preocupada com as coisas da terra do que com a realidade do céu. Ela foi mais preocupada sobre quem está sobre a cadeira do que sobre quem está sobre o trono. Porque aquele que está sobre o trono, querido, a Bíblia diz em Provérbios, que assim como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Deus tem o coração de todos os homens em sua mão, Ele é o Senhor, e Ele exerce através de Jesus, um sacerdócio eterno, real. Os reis morrem, as nações se acabam, mas o trono de Deus de justiça, que nós cantamos e declaramos aqui, o descendente de Davi, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que era, Ele continua e permanece assentado no seu trono de justiça em retidão. E nós como igreja precisamos entender isso, para nos movimentarmos em uma aliança que é superior. Se eu entendo o que é movimentar numa aliança superior, querido, eu vou aprender com Jesus o que Ele quer que eu aprenda. Eu estava ministrando lá na igreja apostólica quarta-feira, e o Senhor fez uma pergunta para o povo de Deus, a Zacarias, o sacerdócio de Deus em Jesus, e que Ele deu para nós como igreja. E é essa pergunta que eu gostaria de fazer com você nessa noite, sobre como nós estamos operando, em qual nível de consciência sacerdotal nós temos. Lá em Zacarias capítulo 7,
verso 5, o povo pergunta aos sacerdotes e aos profetas. Vê o verso 4, por favor, o 4. Deixa eu ver, não, o 3. Perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas. Quem perguntou? O povo. O povo estava voltando 70 anos cativo da Babilônia, Jerusalém destruído, tudo acabado. E aí eles vão lá para perguntar a Zacarias, o profeta, o sacerdote, o que eles deveriam fazer. Será que deveríamos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos, aceitas e aprovadas diante de Deus? Eu não estou falando para você não orar, eu não estou falando para você não jejuar, nada disso, é importante. Mas às vezes nós como igreja pegamos essas coisas e colocamos dentro de um padrão de religiosidade, e aí ficamos como esse povo aqui. Será que a gente deve lamentar? Será que a gente deve jejuar? O que será que a gente deve fazer? Aí Deus já faz uma resposta para Zacarias, lá no versículo 9 desse mesmo capítulo. O Senhor dos Exércitos diz assim: sabe o que vocês têm que fazer? Vai lá, verso 9, capítulo 7 de Zacarias. Sabe o que vocês têm que fazer de verdade? Administrar a justiça, a verdadeira justiça. Irmãos, eu nunca vi um sacerdócio que anda sob uma aliança superior querer administrar uma justiça verdadeira, que seja fundamentada naquilo que ele pensa. E qual que é o nosso problema como igreja? Nós queremos administrar uma justiça segundo a nossa ótica, e a Bíblia diz em Isaías que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós não somos justos em nós mesmos, mas quando nós olhamos para Jesus, para o sacerdócio real de Jesus e para aquilo que Jesus estabeleceu, nós entendemos o que é justiça de verdade. E é por isso que está escrito: Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E Ele ama aqueles que fazem a justiça. E Deus continua dizendo: em vez de vocês lamentarem e chorar, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que mostrar misericórdia e compaixão. Não se espante com o que eu vou falar. Não se espante, por favor, não se escandalize. Depois alguns irmãos podem até querer me bater depois do culto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem que precisa de salvação? Quem precisa de salvação? Nós precisamos de salvação. Nós já estamos num caminho de salvação, sim ou não? Estamos aqui hoje, ouvimos a palavra, conhecemos a Jesus. Alguns já são batizados, outros vão se batizar, outros estão estudando a palavra. Nós já estamos no caminho de salvação. Mas eu te pergunto: a prostituta precisa de salvação? Sim ou não? O drogado precisa de salvação? O homossexual precisa de salvação? Precisa. Agora eu te pergunto: um corrupto precisa de salvação? Um mentiroso precisa de salvação? Todos precisam de salvação. Como que essa salvação virá? Quando a igreja entende o seu sacerdócio real como Jesus, e exerce misericórdia, e mostra compaixão. Quando você abre a Bíblia lá em Mateus 9:13, Jesus conversando com os discípulos, sabe o que Jesus fala? Vai lá aprender primeiro o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Vai aprender primeiro o que isso significa. E sabe quando eu digo que a igreja errou a medida? É que nós como igreja falamos muito sobre aquilo que a gente vê da terra e não enxergamos a realidade do céu. Irmão, Jesus nunca olhou para a mulher adúltera como uma mulher adúltera. Jesus olhou para a mulher adúltera como alguém que iria se converter e reconhecê-lo como salvador da sua vida. Jesus nunca olhou para mim enquanto um jovem que talvez não teria possibilidade alguma. Jesus nunca olhou para cada um de vocês como um pecador apenas merecido de toda desgraça e de maldição possível. Um sacerdócio real nos posiciona em um lugar de misericórdia e de compaixão. Ah, pastor, como que eu vou ter compaixão de um homem tão mau? Você não entendeu. Não é por você, é pelo Espírito que está sobre você. Porque de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. De uma mesma fonte não pode sair duas águas, querido. Não tem como sair bênção e maldição. Não tem como nós olharmos hoje para o governo da nossa cidade, para o governo do nosso estado, para o governo da nossa nação e começarmos a amaldiçoar e falar um tanto de coisa errada como igreja. Essa não é a posição de sacerdócio real que Deus tem para nós. A posição de sacerdócio real é: Senhor, o governo está em tuas mãos. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor estabelece reis e o Senhor destitui reis. Se esse governo é ímpio, cabe ao Senhor
Senhor removê-lo de lá. Se esse governo é ímpio, cabe o Senhor destituí-lo de lá. Mas eu, como igreja, eu vou orar para o bem da minha nação, e para que o Senhor o converta, para que o Senhor manifeste misericórdia e compaixão a ele. Agora é difícil? Demais. É difícil demais. Para alguns talvez seja até impossível. Mas nós precisamos andar em uma aliança superior. Andar em uma aliança superior é amar como Jesus amou, é olhar como Jesus olhou, é perdoar como Jesus perdoou. Andar em uma aliança superior é se relacionar como Jesus. Talvez não seja tudo que nós queremos nesses dias, mas isso só vai ser possível se nós nos relacionarmos com Ele ao ponto do nosso coração não se mover por aquilo que é da terra. Essa aliança que Jesus estabeleceu, sacerdotal, ela nos deu o livre acesso. Irmãos, não há mediadores. Paulo fala isso a Timóteo: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A segurança da igreja. Nós estávamos aqui de manhã ministrando, né? O Adriano anotou algumas coisas ali e compartilhou comigo. A segurança da igreja, ela não está no ordenamento jurídico da nossa nação. Porque o sacerdócio levítico apontava para a lei, para a letra. O sacerdócio levítico falava lá: é assim que você tem que agir no templo, é assim que você tem que agir no ritual do culto, é assim que você tem que fazer. Só um pode ir lá pedir perdão pelos pecados. A letra do ordenamento jurídico de Israel, da antiga aliança, já não faz mais sentido para nós, porque agora nós estamos operando sobre a lei da graça e do Espírito. A lei da graça e do Espírito, irmão. E deixa eu te perguntar uma coisa, para mim e para você como igreja, é muito mais difícil nós operarmos na lei ou na graça? Na graça. Sabe por quê? Na lei falava assim: todo homem que for pego em adultério vai morrer, vai ser exposto a julgamento. Mas lá na graça, sabe o que fala? Se você olhar para uma mulher e desejá-la em seu coração, você já cometeu o adultério com ela. Na graça, na lei fala: se você matar o seu irmão, você também vai pagar por isso, né? Na lei fala isso: você vai morrer, você vai ser julgado. Na graça fala que se você falar mal do seu irmão, você já o matou. Querido, operar na liberdade é muito mais difícil do que operar na lei. Na lei a gente vai ficar preso num negócio de pode ou não pode, faz ou não faz. Mas na graça, onde a gente tem a liberdade de escolher, e nesse contexto que a gente está vivendo é extremamente difícil. Porque a primeira coisa, as primeiras matérias numa faculdade, e eu estava falando isso com o Aurélio ontem, né, Aurélio? A gente falando com a preocupação que a gente tem com os jovens. A primeira matéria, as primeiras disciplinas no ensino médio já tem também filosofia. Eles vão discutir sobre a verdade. O que é a verdade? Existe verdade absoluta? Não existe verdade absoluta. É o primeiro argumento para tentar destruir a nossa regra de fé e de prática, porque nós cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta. E se há liberdade para discutir sobre a verdade, vai haver liberdade para discutir sobre se essa palavra é verdade. E aí vai ter um que vai virar para você e vai dizer assim lá na faculdade: sabe, Vitória, essa verdade aí pode ser discutida, depende do ponto de vista. E se nós cremos na palavra de Deus, nós precisamos estar preparados, instruir os nossos filhos para responder. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 diz isso: estejam prontos, sempre preparados para responder a qualquer um que te perguntar qual é a razão da sua esperança. Por que a igreja crê naquilo que ela crê? Por que a igreja acredita nesta palavra como uma verdade absoluta de Deus para a sua vida? O que vai acontecer quando os filósofos começarem a entrar lá na mente dos nossos filhos? E a gente começar a ter que conversar sobre essas coisas com os nossos filhos? Na verdade, a gente precisa começar a conversar com essas coisas agora, porque na liberdade é muito mais difícil você operar em um lugar de relacionamento com Deus. Na liberdade, irmão, a gente começa a relativizar tudo. Uma das coisas que essa cultura pós-moderna tem é a relativização de tudo. Tudo é relativo. Ah, irmão, não, mas isso aqui hoje é normal, é comum, faz parte. E a gente vai deixando com que essas coisas entrem no nosso meio. E lembra que eu falei? A guerra contra a igreja não vai ser uma guerra frontal. Eu não acredito que vai ser frontal. Vai ser uma guerra cultural, que vai buscar infiltrar no meio da igreja aquilo que ela achava antes, pela palavra, errado, mas agora ela acaba aceitando. Então eu quero te convidar a pensar sobre esse sacerdócio que está sendo nos entregue. Esse sacerdócio, querido,
não tem a ver com sacrifício ou com um esforço que nós fazemos. Nós herdamos ele de graça. E não tem a ver com aquilo que você faz ou deixou de fazer. E não cabe a nós, sabe, apontar ou dizer. Eu estou compartilhando essa questão com tristeza, não é como um julgamento. Porque não dá para a gente ficar, querido, em dois ambientes. Nós somos regidos por um mundo espiritual, de influência espiritual. E quando eu me coloco sob o governo de Jesus, o outro governo também espiritual, das trevas, ele vai tentar me tirar desse governo de Jesus, do senhorio de Jesus, e submeter a igreja, e nos submeter nesse governo, é dizer: Senhor, nós não queremos mais essas influências terrenas. Entende? Então todas as vezes que a gente flerta com alguma coisa que não é o que Deus tem para nós, nós recebemos influências nas nossas vidas, influências espirituais que são terríveis, e às vezes a gente não consegue dimensionar. E por que eu estou compartilhando isso com você? Para que como igreja a gente se posicione no sacerdócio real que nos foi entregue. Esse sacerdócio real, ele zela, ele guarda, ele preserva a identidade de filho de Deus. Romanos 8 diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei da carne, mas andam segundo o Espírito. Amém? Quero convidar os diáconos, nós vamos participar da ceia. Nós estamos sendo movidos nesses dias a andar sob uma palavra. Existe um sacerdócio real. Essa é a primeira ceia do nosso ano, e eu quero te desafiar a participar dela com uma consciência: a consciência de que você faz parte de um sacerdócio real. Mas pastor, eu não sei como viver essa realidade desse sacerdócio. Desfrute pela palavra. Esse sacerdócio foi conquistado na cruz do Calvário, foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. E esse sacerdócio, querido, precisa ser estabelecido nas nossas vidas. O Senhor não te chamou para viver uma vida que não expresse esse sacerdócio. O Senhor te chamou para viver uma vida que anuncie uma aliança superior. E essa aliança superior, ela foi vertida ali na cruz, foi manifestada na cruz, através da morte de Jesus. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés. Nós vamos pegar os elementos, orar, por gentileza, irmãos. Ao que vive para sempre, sempre, seja